Olá, meus caros viajantes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa Dimensão Nerd, um espaço aqui na plataforma onde nós fazemos algumas viagens interdimensionais. E hoje é um vídeo muito polêmico que eu já estava esperando há um tempo para fazer, mais precisamente quase um mês e meio. E eu esperei um pouco justamente para ver o clima que a internet iria ficar com esse tema, e eu já percebi que tem muita desinformação e muito embate político desnecessário para um filme. Então, hoje iremos falar um pouco sobre Som da Liberdade, Sound of Freedom. E se você gostou, por favor, já peço as considerações logo de início aqui, deixando o seu like, a sua inscrição com o sininho ativado e, por favor, a sua opinião aqui embaixo de forma respeitosa, porque eu quero muito debater esse tema com vocês. Bom, para contextualizar, como muitos de vocês sabem, Som da Liberdade é um filme que aborda, infelizmente, algo que acontece até os dias de hoje e é extremamente pouco falado, e eu não consigo entender o porquê, porque realmente nos últimos anos, nos últimos tempos, nós percebemos que para um assunto muito sério ganhar força de verdade, ele precisa ser comentado na mídia, ele precisa ser discursado e dialogado entre a população. Como o Som da Liberdade aborda um tema muito sensível, que é o tráfico humano, o tráfico de crianças, para ser mais preciso, muitas pessoas estão vindo contra esse filme, falando que incentiva política A ou B, que não favorece tal política. Eu queria começar o vídeo, meus caros viajantes, explicando o que o próprio diretor do filme veio recentemente falar por todo esse rebuliço que ele está causando não só aqui no Brasil, mas como no mundo. O próprio diretor disse que este filme não contém um viés político, mas ele contém uma ótica sobre um assunto que é pouquíssimo falado, que acontece muito nos tempos de hoje e que as pessoas tentam ignorar. Nós vemos este movimento com essa informação dita, nós sabemos que o filme não é para eleger algum político, dar força para algum tipo de ideologia, e sim trazer holofote para um dos maiores problemas que nós temos já há anos, e como o próprio diretor disse, é um problema que não tem voz, é um problema que as pessoas fingem que ele é tão surreal que ele não existe. Mas sim, muitas crianças desaparecem todo ano, muitas crianças são retiradas dos seus lares, de suas famílias à força e mandadas para outros lugares do mundo contra a sua própria vontade. E não é sendo mandadas, vou fazer o intercâmbio, não, elas são vendidas como objetos. E qual que é o primeiro comentário que eu faço em cima disso? Como tem pessoas que conseguem ver um tema sério desse e falar, isso é só uma estratégia política de marketing. Então, para essas pessoas, crianças estarem sendo sequestradas, morrendo, tendo a sua vida totalmente mudada da noite para o dia para um lado ruim, tudo que essas crianças sofrem é só marketing político, porque essas crianças não existem. É triste ver que, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, nós podemos perceber esse pensamento infame das pessoas. E qual seria o contexto? Qual que seria a dor que essas pessoas sentem para ver uma obra dessa e falar, não, isso aí é uma obra que favorece o bolsonarismo? É muito, muito surreal o quanto que as pessoas estão desconectadas com a realidade em relação à política. A política subiu tanto na cabeça das pessoas que uma obra que é muito bem feita, foi muito bem construída e dirigida, passa a ser apenas um comício político. E é engraçado porque essas pessoas têm uma ótica para enxergar isso nessa produção, que até então eu não vi isso, e eu já vi esse filme 2 vezes, eu só vi uma história realmente muito triste de algo que é muito sério que acontece, mas as pessoas insistem em falar que é por lado político A ou B, e eu não consigo. Mas aí é um ponto muito interessante, meus caros viajantes, e que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês entenderem o que eu tô falando. Quando nós fizemos o primeiro vídeo da Pequena Sereia aqui, falando que a Hayley iria interpretar, muitas pessoas vieram criticar nos comentários falando que eu estava sendo racista por não querer uma atriz negra representando a Ariel. E eu fiz um segundo vídeo, que é o que foi colocado no card, explicando o meu ponto de vista. E sim, eu considerei um baita de um preconceito os diretores pegarem uma pauta tão séria quanto a do racismo e só criarem um rótulo para gerar uma representatividade vazia, que foi feito com a Hayley. Reforço, ela é uma excelente atriz, fez um papel muito bom como a Pequena Sereia, mas ficou muito na cara que os produtores só queriam dinheiro fácil e criaram um rótulo vazio para as pessoas se identificarem e quererem gastar os seus dinheiros com produtos diversos da Pequena Sereia. Como que essas pessoas que criticaram agora Som da Liberdade, falando que é um comício político, não conseguiram interpretar e muito menos enxergar essa manobra ridícula que a Disney fez em tentar montar uma representatividade sem embasamento, sem fundamento, uma representatividade tão vazia que daqui a alguns anos eu tenho certeza que a Hayley ainda virá comentar
comentário sobre isso. Como que essas pessoas conseguem fechar os olhos para uma discriminação na cara igual a Disney fez? E para Sons da Liberdade, essas pessoas ficam achando, caçando motivo que até não existe para falar mal da obra por causa de pensamentos políticos. Bom, meus caros viajantes, falei demais, mas eu quero a opinião de vocês aqui. Mais uma vez, o nosso canal é um espaço democrático de ideias. Aqui é pra gente discursar ideias, compartilhar ensinamentos e aprendizados uns aos outros. Então eu quero comentários respeitosos, se você concorda, se você não concorda, e principalmente se você não concorda. Eu quero ouvir a sua versão, a sua ótica da situação, mas eu peço que seja de uma forma respeitosa, que além do seu comentário não ser relevante se não for respeitoso, ele não vai ficar aqui no canal, porque o canal é nosso, mas quem administra os comentários e o que fica aqui de informação para as pessoas sou eu. Então eu não vou tolerar falta de respeito, textinhos absurdamente mal escritos e desrespeitosos porque você não gostou do que eu falei ou porque você não sabe conversar sobre coisas que você não gosta. Então eu só peço que seja feito com respeito para a gente ter realmente um debate que agregue para todo mundo que for ler os comentários, porque é um assunto sério. Eu esperei um tempo para falar desse filme, que eu tenho noção da gravidade que é esse assunto, e principalmente me chocou demais as pessoas verem um tema tão sério desse e jogarem como, isso é propaganda política, sendo que essas mesmas pessoas defendem coisas tão absurdas. Por exemplo, o que está acontecendo em Israel, ali na Palestina, em relação ao Hamas, tem gente defendendo que tá tão... Eu só quero que todo mundo que acompanhou até agora mande uma boa oração, uma energia boa para as pessoas, para elas abrirem os olhos na vida e verem o que estão fazendo, porque é impossível a gente ver Som da Liberdade e não ficar sensibilizado ao ponto de querer criticar, querer fazer toda aquela ilação vazia de não, isso é só para botar um político no poder. Entendam uma coisa, vocês, extremistas políticos, isso, tudo joguinho. No final das contas, eles lá em cima tomam champanhe junto. Bom, meus caros viajantes, eu me despeço de mais uma viagem. Aqui estarão 2 vídeos disponíveis para vocês se divertirem e maratonar no nosso canal. E esse mês agora de outubro é um mês muito especial para mim, então nós estaremos numa produção mais elevada de vídeo e trazendo conteúdos de qualidade aqui para você. Eu sou o Leonardo e me despeço e até a próxima viagem, meus caros viajantes.